Curso de VBA, modo 3. Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuários. Tema de hoje, como buscar imagens em sua máquina para incluir no objeto e-mail. Como definir caminho do diretório. Como remover caminho da imagem e poder transportar arquivo em pendrive. Trabalhar com arquivo em disco compartilhável. Como também está trabalhando com arquivo salvo em nuvem, tipo Dropbox. Aula de número 64. Então, no vídeo de hoje, vamos estar aprendendo a trabalhar com o nosso arquivo realmente de forma multiusuário. E claro, poder estar trabalhando com esse arquivo, podendo transportar o mesmo. E o que seria isto? Vamos entender o conceito. Ó. Vou chamar o meu formulário e vamos fazer uma simulação aqui para que você entenda. Então, se eu vir na minha aba CAD Itens, vou clicar aqui em pesquisar, vou pegar qualquer registro desse, duplo clique nele. É me emitido uma mensagem com o caminho da imagem de onde está sendo capturada a nossa imagem. Ó. Observe, ó. Observe de onde é que está sendo buscada esta imagem. Ou seja, isso daqui é a minha imagem. Aqui eu tenho a minha extensão que é .jpg. Ou seja, essa é a extensão da minha imagem. Esse daqui de ser dois pontos até essa barra aqui é o meu caminho. E aqui é a minha imagem. O nome da mesma. Então, vamos entender aqui o conceito. Ó. Vou dar um OK. E está aqui a nossa imagem aparecendo no nosso formulário. Vamos imaginar a seguinte situação. Ó. Vou descarregar esse formulário. Vamos primeiramente dar uma olhada no nosso banco de dados, como é que está salvo essas imagens. Lembre-se que quando a gente trabalha com imagens, a gente não salva a imagem no nosso banco de dados. A gente salva em si apenas o caminho. E através do evento Load Picture, a gente faz o carregamento desse objeto para dentro de um objeto e-mail. Então vamos lá. Ó. Na minha pasta, eu tenho, obviamente, uma pasta chamada Foto Itens, onde tem as fotos dos meus itens, que eu posso estar incluindo no nosso projeto. Tem o meu banco de dados, tem o nosso arquivo, formulário, e tem um material aqui auxiliar, que tem arquivos TXT. Então vamos ao que interessa. Ó. Aqui no nosso BD Excel. Então, se eu abrir o nosso banco de dados, ó, vou dar um duplo clique no mesmo. Vamos aguardar que o mesmo seja aberto. Então, vamos lá. Ó. Observe na minha coluna M. Vou dar um zoom para que você entenda o conceito. Ó. Então, na minha coluna M, observe que eu tenho o que? Salvo na mesma. Observe aí. Eu tenho o meu C, dois pontos, que é o meu disco. Users, user é meu usuário. Downloads, a minha pasta. Uma subpasta que é chamada Foto Itens. Tem o nome aqui do meu item e a sua extensão, ou seja, eu tenho todo um caminho. Vamos imaginar que eu pegasse esse arquivo e transportasse, por exemplo, eu estou executando esse arquivo aqui na minha casa. Suponhamos que eu pegue este arquivo e queira abrir lá na empresa para mostrar a outros funcionários. O que é que eu faria? Então vamos fazer a seguinte situação. Ó. Vou descarregar, vou fechar aqui o meu banco de dados. Também vou estar fechando aqui o nosso arquivo, observe, e está aqui o nosso projeto. Ó. Então, se eu fizer da seguinte forma, observe, ó, eu vou voltar uma pasta antes, estou na minha pasta arquivos, e na minha pasta de aula 64, observe que eu vou copiar a mesma. Então, isso daqui que eu vou estar fazendo, que eu estou simulando, imagine que eu estivesse copiando isso daqui, colando em um pendrive e transportando para uma outra máquina. No entanto, só de eu fazer isso daqui, que eu vou estar simulando, você já vai entender que não vai mais funcionar o nosso arquivo. Ó. Observe, vou transportar isso tudo para dentro do meu disco C. Ó. No meu disco C, vou colar aquela pasta, aula de número 64. Vou colar. E vamos, obviamente, abrir o arquivo. Ó. Então vamos aguardar que seja tudo colado, duplo clique nele e vamos executar novamente o nosso formulário. Ó. Formulário Excel. Então imagine que eu fiz isso pegando o meu arquivo de onde estava e colando em um pendrive e abrindo em outra máquina. Aqui não há necessidade de eu fazer isso. Só de eu fazer isso daqui, tirar de um canto e colocar em outro, você já vai perceber que não vai mais funcionar o nosso código. E aí, claro, a gente vai ter que entender o porquê e como corrigir essas situações. Então vamos lá. Ó. Vou descarregar aqui o nosso formulário. Na realidade, vamos executar o nosso formulário e simular novamente uma pesquisa. Ó. Vou pegar, por exemplo, este item, duplo clique.
Observe aí que ele me emite o caminho da minha imagem, que está salva no meu banco de dados. Observe. Vou dar um OK. E observe que está aqui nossa imagem. Ó. Ainda está aqui a imagem. Vou pegar uma outra imagem qualquer. Vou, por exemplo, pegar esse item aqui. Ó. Duplo clique nele. Está sem imagem. Vou dar um OK. E está aqui a nossa sem imagem. Não ocorreu o erro que eu esperava. Ó. Agora, imagine a seguinte situação. Vamos lá. Vou descarregar o formulário. Vou abrir novamente o meu BD Excel, nosso banco de dados, e vamos verificar o caminho da imagem. Então, aqui no nosso caminho da imagem, observe, nesse nosso caminho da imagem novamente, está aqui definido que eu estou dentro da pasta download, fotos, itens, e está aqui o meu cabideiro parafuso hexagonal, é o nome da minha imagem. Por que ainda não está dando erro nesse meu caso? Não está dando erro porque eu tenho a minha pasta downloads na minha users, no meu disco C. Ou seja, eu ainda tenho todo esse caminho aqui, ó, até percorrer o nome dessa imagem, .jpg. Ou seja, o fato de eu pegar a minha pasta que estava em um local e copiá-lo para um outro local, não, em si, não executa nenhum tipo de erro. No entanto, agora vamos imaginar que possamos estar trabalhando com esse arquivo, transportando o mesmo em um pendrive e abrindo em uma outra máquina. Você há de concordar comigo que nessa outra máquina dificilmente eu vou ter o disco C. Normalmente, por padrão, toda máquina tem o disco C. No entanto, users dificilmente vai coincidir essa mesma informação. Então, só deste fato de ter essa informação aqui ser divergente com relação à sua máquina, já vai dar um erro no nosso código. Ou seja, ele não vai conseguir encontrar essa imagem dentro desse caminho, ó, porque esse caminho é um caminho que é da minha máquina aqui particular, ou seja, da minha máquina doméstica. Da minha máquina do trabalho, dificilmente vai ter esse caminho. Entendeu a lógica? Então, o ideal é que a gente não trabalhe salvando o caminho da imagem. Até porque se eu pegar esse arquivo, salvar em nuvem e compartilhar com você, quando atualizarmos um registro com imagem, se eu não remover o caminho da imagem, na minha máquina vai salvar o caminho da sua imagem, já que foi você que executou a atualização com imagem, e vice-versa. Se eu também incluir aqui uma imagem da minha máquina, vai salvar o caminho da minha máquina, e quando você for abrir o mesmo arquivo lá compartilhado, também vai dar um erro da mesma forma, porque na sua máquina não tem o mesmo caminho que tem na minha para executar o arquivo. Então, partindo disso, eu não preciso desse ser users, downloads, fotos, itens, Eu preciso apenas do nome do meu item e a sua extensão para carregar a foto. E como é que eu faço tudo isso? Primeiramente, a gente vai ter que aprender como remover todo esse caminho. E para remover todo esse caminho, a gente vai trabalhar com um novo modo de incluir imagens no nosso banco de dados. Então, eu vou fechar aqui o meu banco de dados e vamos para um dos nossos temas. Como buscar imagens em sua máquina para incluir no objeto, que no caso é o nosso drive. Como definir o caminho do diretório. Como remover o caminho da imagem, que é o que vamos estar aprendendo a partir de agora, na prática. E vamos lá, ó. Como buscar a imagem em sua máquina e como definir o caminho do diretório. Basicamente é a mesma situação. Então, para isso, vamos na nossa guia desenvolvedor, Visual Basic. Clicar em exibir, meu Project Explorer. Vamos estar trabalhando aqui com o nosso FRM Edição, ó. Então, aqui no meu FRM Edição, observe, duplo clique no mesmo. Primeiramente, o ideal é que a gente faça essa modificação tanto no FRM Edição, como possamos fazer no nosso FRM principal. Então, vamos partir da seguinte situação, ó. Primeiramente, vamos no nosso FRM principal, que é onde eu faço o nosso cadastro. E, obviamente, se a gente aprender a fazer isso no FRM principal, a gente replica para o FRM Edição sem dificuldades alguma. Então, como é o nome desse objeto? Ó? Vou clicar aqui em Propriedades e observe que o nome dele é IMG Item. Observe aí, IMG Item.
E o que eu vou estar fazendo? Ó? Vou dar um duplo clique nesse botão. Observe que eu tenho uma codificação aqui para buscar a imagem. Uma forma bem simples, no entanto, ela não resulta da forma que eu queira. Porque ela captura todo o caminho da imagem. E eu não vou mais trabalhar desta forma. Então vamos lá. Ó. Vou deixar isso aqui comentado para que você possa estar utilizando nos seus vídeos. E vamos criar a nossa estrutura agora do zero. Ó. Então, quando eu clicar no meu IMG Click, o que é que eu vou estar fazendo? Bom, primeira coisa, o interessante é que eu tenho um diretório de imagem. O que seria isso? Toda vida que eu clico num botão, observe, ó, vou executar isso aqui novamente, vou descomentar isso aqui para que você entenda o conceito. Ó. Vou clicar nele, vamos aguardar que o nosso formulário seja aberto e vou clicar no meu botão Card Itens, vou clicar no meu botão Incluir. Então, vou clicar no botão Incluir, observe, e observe que ele me abriu uma pasta. Ó. Deixa eu verificar aqui, me abriu uma janela de dados aqui. E observe em qual pasta que eu estou, em qual janela de dados. Eu estou dentro da documentos, ou seja, eu estou buscando uma imagem lá dentro dos meus documentos. No entanto, não seria muito mais interessante que quando eu clicasse nesse botão, eu já fosse buscar essas imagens dentro de um local onde eu realmente estou armazenando essas imagens? Você há de concordar comigo que seria muito mais interessante e mais produtivo para o seu usuário final. Então, como é que eu faço isso? Bom, primeiramente vamos ter que declarar uma variável para repassar o valor a esta variável e ela fazer esse serviço para a gente. Então vamos lá. Ó. No meu caso aqui, se você observar, todas as minhas imagens estão sendo salvas dentro de uma pasta aqui, dentro da pasta Arquivos, que está dentro da minha pasta Dropbox. Ó. Observe, estamos executando a aula de número 64, que é essa daqui. Ó. Duplo clique na mesma e observe que eu tenho uma pasta chamada Foto Itens. Observe, ó. Então o interessante é que toda vez que eu clicasse naquele botão Incluir, o interessante é que ele já entrasse dentro dessa pasta e já me deixasse apenas com o trabalho de selecionar a imagem que eu quero. Ou seja, independente de onde eu cliquei para buscar as imagens, sempre eu vou estar forçando o meu código a vir buscar dentro dessa pasta, pois é nessa pasta que eu salvo sempre as minhas imagens. Entendeu a lógica? Lembre-se que toda vez que você abre uma janela de dados aqui, quando você abre novamente, ele sempre vai abrir no caminho que você fez da última vez. No entanto, da forma que vamos estar aprendendo aqui, independente de onde eu fui buscar essa imagem, sempre o meu código vai estar sendo forçado a abrir em uma pasta específica. Para quê? Para que possamos ser mais produtivos. E o ideal é que possamos sempre salvar as imagens dentro de uma pasta específica. E claro, o nosso trabalho é apenas renomear as fotos. Então vamos lá. Ó. Entendido esse conceito, vamos partir para a programação. Ó. Então, vou dar um duplo clique no meu Incluir, vou comentar tudo isso aqui para que você possa estar utilizando para os seus estudos e não vamos estar trabalhando mais com esse código por enquanto. Então vamos lá. Ó. Vou declarar minha variável utilizando o nosso DIN e vou chamar essa variável de diretório imagem. Observe. E vou dizer que ela vai ser do tipo string, ou seja, vai armazenar um texto. Lembre-se que as minhas imagens nada mais é do que textos, como textos armazenados em uma célula, com todo o caminho, como se fosse um hiperlink. Então, a minha variável diretório imagem, o que é que eu vou estar passando para a mesma? Vou copiar a mesma aqui para sejamos mais objetivos, Ctrl C, vou dar o Ctrl V, e o que é que eu vou estar atribuindo a ela? Bom, a minha variável diretório imagem vai estar sendo atribuída a ela o que estiver após o meu sinal de igualdade. Então, eu vou colocar o meu comando application, observe, ó, application.diz o workbook, você já conhece bastante esse comando, diz workbook este livro, .pet, outro comando também bem conhecido do nosso curso. E vou concatenar isso daqui com o quê? Bom, vou concatenar com a minha barra, fecho aspas duplas. Se eu fizer somente dessa forma, o que é que vai acontecer, ó? Quando eu clicar no meu botão Incluir Imagens, basicamente, ele vai entrar dentro da minha aplicação, vai pegar o caminho de onde está salvo este arquivo e vai entrar dentro dessa pasta. No entanto, se voltarmos lá no nosso arquivo, observe que o meu banco de dados, observe que as minhas fotos itens está dentro de uma outra subpasta. Ó. Repare, as minhas fotos não estão
soltas dentro da pasta que está salvo o meu formulário. Ou seja, com aquele comando disworkbook.patch / apenas eu estou entrando dentro dessa pasta onde está salvo esse arquivo. Ó. No entanto, eu quero entrar dentro dessa pasta foto itens. E como é que eu faço isso? Ó? Muito simples. Ó. Vamos ao nosso código. Vou, após essa barra, entre aspas duplas, já que é um texto, vou colocar o nome exatamente como está lá. Ó, foto itens. E para que eu entre dentro dessa subpasta chamada foto itens, eu coloco também uma barra. Ó. Então, esse é o comando que vai me garantir que eu vou achar o caminho que está salvo este arquivo na subpasta que está dentro dessa pasta que está salvo esse arquivo e entrar na mesma. Ou seja, independente de onde eu for buscar essas imagens, toda vida que eu for buscar, ele sempre vai abrir agora de forma direta nessa pasta foto itens. Vamos fazer um teste aqui, ó. Observe, ó, eu vou colocar um MSG Box, vou colocar a nossa variável diretório imagem e vamos ver o que acontece, ó. Então, se eu clicar aqui em formulário, vamos fazer um teste. Cada itens e vou clicar no meu botão incluir. O meu incluir, ele forma o quê, ó? C, aula 64, foto itens, ou seja, esse foi o caminho que ele capturou, ó. Como ainda não criei uma janela de dialog, obviamente a mesma não foi aberta para eu ir buscar exatamente onde está isso. Mas é isso que eu estou dizendo para o meu código, ó. Quando eu for buscar uma imagem, eu quero que você vá buscar essa imagem exatamente nesse caminho, ó. Porque eu sempre salvo as minhas imagens dentro de uma pasta pré-definida, ó, chamada foto itens. Perfeito? Então vamos lá, ó. Vou dar um OK. E foi apenas para exemplificar. Vamos continuar a nossa codificação. Então, duplo clique no meu botão incluir, vou apagar isso daqui. E o que é que eu faço agora? Ó? Bom, eu vou querer criar uma janela de dialog, ou seja, aquela janelinha para selecionar uma imagem. Então, vou comentar aqui, abre a janela de dialog. Então, vamos lá. Ó. Vou utilizar nossa estrutura with, que quer dizer com quem? Com o meu application, ou seja, a minha aplicação, .file, ou seja, o nosso caminho, file dialog. Abro o meu parênteses e ele me pede, ó, mso file dialog folder, picker, mso file dialog open, mso file dialog save as. Então, eu não vou estar salvando, não vou estar buscando uma pasta em si, eu quero que abra uma janela. Então, vou utilizar o recurso de número 2, ó, o meu segundo recurso, ó, mso file dialog open, ou seja, eu vou estar abrindo aquela janela de dialog para selecionar uma imagem para este arquivo. Ó. Então, vou utilizar a opção de número 2. Então, vou só apagar aqui para ele autocompletar novamente e vou selecionar a minha segunda opção. E posso fechar o meu parênteses. Ó. O que é que fazemos agora? Bom, agora basicamente o que vai acontecer? Ó? Se eu colocar o end with, vamos entender o nosso código. Ó. O que é que ele vai estar fazendo? Ó? Observe, vou clicar em formulário, vou clicar em cada itens, cliquei em incluir. Observe, o meu botão incluir ainda nada faz. Ó. Então, vamos continuar aqui a nossa programação para podermos exemplificar a funcionalidade da mesma. Então, aqui dentro, o que é que eu vou estar fazendo? Lembre-se que quando eu colocar um ponto, eu vou estar trabalhando com as propriedades de quem? Da minha aplicação file dialog, ou seja, daquela janelinha de escolha. Vou colocar um ponto, observe que já me trouxe algumas propriedades, e vou utilizar a propriedade initial file name, ou seja, o início do caminho do arquivo. E o que é que eu vou estar atribuindo a ele? Bom, eu vou estar atribuindo ao meu initial file name a nossa variável diretório imagem, ou seja, aquela variável que captura o caminho inicial de busca da imagem. Vou fazer, além do mais, o que? Antes de eu vou buscar imagens para dentro desse dialog, o ideal é que eu primeiro limpe ele. Então, eu vou colocar ponto filters ponto clear, ou seja, eu vou estar limpando os meus filtros. E após isso, eu vou estar adicionando itens aos nossos filtros, ou seja, quais extensões eu vou estar podendo selecionar para dentro desse filtro. Vou colocar ponto filters
.add, ou seja, vou estar adicionando filtros a essa janela de dialog. E quais são os filtros? Entre aspas duplas, eu vou informar aqui, por exemplo, JPEGs, entre aspas duplas, vírgula, observe, extensões as string, ou seja, os tipos de extensões que eu vou estar adicionando ao nosso projeto. Ó. Então, esse description é os meus JPEGs, que é o meu arquivo padrão, a minha extensão padrão, e aqui eu vou informar, entre aspas duplas, com um asterisco, pois faz parte da linguagem, as extensões das imagens. Ó. JPG, vírgula, vou colocar aqui uma outra extensão, por exemplo, a .gif, vírgula, vou pegar também uma outra extensão, a .bmp, ou seja, ele vai aceitar até 3 extensões distintas. E fecho aspas duplas. Então, o que eu vou estar adicionando a esse meu filtro? Eu quero pesquisar imagens do tipo JPG, do tipo GIF e do tipo BMP. PNG, o VBA não aceita. Então, o que eu vou estar fazendo? Bom, quando eu adicionar esses itens e eu selecionar algum item, eu quero o quê? Eu quero que apenas seja permitido selecionar um item. Eu não quero mais de um item, porque como eu tenho apenas um objeto image, eu quero apenas carregar uma imagem para dentro desse objeto. Então, sabendo disso, eu vou colocar ponto allow multiselect igual a falso, ou seja, eu não quero que seja permitido mais de uma seleção, mais de um item selecionado. E o que eu vou estar fazendo agora? Ó? Vou utilizar uma estrutura if, que quer dizer se o quê? Se o meu ponto show, ou seja, ao mostrar que o meu application file dialog, se ele for igual a true, então o quê? Ou seja, se eu selecionei uma imagem, eu vou pegar a minha variável foto. Vamos só verificar aqui a nossa foto, como ela está selecionada. Então, peço desculpas, deixa eu voltar aonde eu estava, FR principal, duplo clique no meu incluir. Então, se eu selecionar aqui a nossa variável foto, clicar em definição, vejamos que ela está do tipo public, lá na parte superior do nosso projeto. Ó. Então, vou clicar aqui em última posição e retornei. Ó. Perfeito? Então, a minha variável foto vai ser atribuído o que a ela? Vai ser atribuído o meu .selected itens, ou seja, o item que estiver selecionado. Como é só um item, vou informar o número 1. Ó. E o que eu faço mais? Bom, por enquanto, basicamente é isso que eu vou estar fazendo. Ó. Vou colocar apenas um else e um end if. E vamos testar a nossa estrutura. Então, observe que nesse momento eu ainda não utilizei o meu objeto para descarregar a imagem para dentro dele. Então, vamos apenas colocar aqui o nome do objeto para que fique mais claro. Ó. mi.imgitem.picture. Utilizo o meu load picture para fazer o carregamento de quem? Da nossa variável foto. E se eu quiser exemplificar melhor ainda você, eu vou colocar aqui ó, um msgbox só para ilustrar foto. Quem é que está armazenado na nossa variável foto? Ó. Então vamos fazer o nosso teste. Ó. Vou primeiramente salvar o nosso código, só para garantir. E vamos clicar no nosso botão para chamar o nosso formulário. Então, chamei o formulário e agora vamos fazer uma simulação de cadastro de item. Então vamos só clicar aqui no botão, observa, ó. Vou clicar no meu botão incluir, argumento ou chamada de procedimento inválida. Vamos ver onde ocorreu o erro. Observe. Vou clicar em depurar e observe que ele está reclamando aqui ó, do ponto filters.add. Se eu remover isso aqui, vamos ver o que acontece. Ó. Vou executar. Observe que ele está reclamando agora do meu filters.add. Então, vou dar um OK e vou novamente desfazer aqui e vou apenas substituir esse texto aqui de minúsculo para maiúsculo para ver se faz alguma distinção ou não. Ó. JPEGs. Vou executar novamente o nosso código, argumento ou chamada de procedimento inválida e vamos novamente fazer o ajuste. Ó.
tá reclamando aqui, possivelmente, das nossas extensões. Se você reparar, observe o seguinte, ó. Aqui eu tenho um ponto, aqui eu também tenho um ponto, e aqui no primeiro eu não tenho, ó. Vamos colocar um pontinho, ó. Se eu clicar novamente no meu executar, observe que a nossa janela do Dalek foi aberta, ó. E se você reparar aqui no contexto, ó, observe que ele abriu exatamente onde eu queria, ó. Observe aqui, ó, aula 64, na minha pasta foto itens. Ou seja, eu já predefini em qual pasta sempre vai estar sendo aberta para que eu vá buscar apenas a imagem que eu queira. Ou seja, eu não vou precisar ficar indo buscar lá na minha pasta downloads, na minha pasta documentos, uma imagem que está dentro de uma pasta que eu já trabalho com ela. Então lembre-se o seguinte, se eu não predefinir o caminho do meu diretório, então toda vida que eu for incluir uma imagem, da última vez de onde eu parei nessa busca da imagem, ele sempre vai buscar desse caminho. Então dessa forma que eu estou lhe ensinando, toda vida, independente de onde você parou, toda vida ele sempre vai abrir em um local específico. Beleza? Então, entendido isso, o que eu vou estar fazendo? Ó? Se eu selecionar uma imagem e clicar aqui no meu abrir, observe, ó, ele aqui continua capturando o caminho da imagem, ó, observe aqui, o caminho da imagem sendo capturado, vou clicar aqui no meu OK, e tá aqui a minha imagem. Ó. No entanto, observe que não é dessa forma que vamos estar trabalhando. Como é que eu faço para remover esse caminho da imagem? Então, vou descarregar aqui o nosso formulário, desenvolvedor, Visual Basic. Então, vou clicar no meu incluir. Então, o que acontece? Ó? Dentro da linguagem VBA, tem um comando poderoso que é o comando replace, ou replace, como preferir. O que ele faz? Bom, ele faz nada mais do que uma substituição de um texto. Ou seja, eu tenho que informar para ele qual é o texto que eu vou querer substituir, qual é o texto onde ele vai buscar para fazer a substituição, qual é o texto que ele vai substituir e o que é que deve ser substituído. Então vamos lá, ó. Como é que eu faço isso para a função replace? Então observe, ó, ao invés aqui desse image box foto, simplesmente eu vou colocar o que? Eu vou colocar a nossa variável foto e o que é que vai ser atribuído à nossa variável foto? Em vez de eu atribuir ela exatamente todo aquele caminho da minha imagem com o nome da minha imagem com a sua extensão, simplesmente eu vou só armazenar nela o seu nome com a sua extensão. Então como é que eu faço isso? Ó? Após o meu sinal de igualdade, eu vou utilizar a função replace, observe. Vou abrir o meu parênteses e observe o que é que ele me pede, ó. Os seus argumentos, ó. Tenho uma expressão aString, ou seja, uma expressão do tipo texto, find aString, ou seja, a procura no texto, o replace aString, o que é que eu vou estar substituindo, e o start asLong, a posição que eu vou estar fazendo essa procura, ó. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Bom, qual é o texto que eu quero procurar? Bom, é dentro da minha variável foto, pois na minha variável foto eu armazeno o seu nome com a sua extensão e também armazeno todo aquele caminho de onde está salvo o meu arquivo. Então, dentro da minha variável foto, após colocar uma vírgula, observe que agora eu vou entrar o meu find aString, ou seja, qual é a minha procura? Eu vou estar procurando o quê? Bom, eu quero eliminar, sabe o quê? Eu vou querer eliminar aquele initial file name. Então, em outras palavras, ó, vou deixar isso aqui por enquanto em off e vamos só entender o que é esse initial file name para que você entenda, ó. Observe aqui que eu tenho o meu initial file name bem aqui, ó. Aqui abaixo, se eu colocasse, por exemplo, ó, msgbox, observe, ponto initial file name. Então você aqui vai entender o que é esse initial file name, ó, através do meu msgbox. Então vamos lá, vamos executar esse comando para ficar bem mais claro, ó. Cada itens, vou clicar no meu botão incluir. Observe que ele vai novamente de forma pré-definida buscar a imagem exatamente onde eu quero, na minha foto itens, da minha aula 64. Vou pegar, por exemplo, esse item aqui, ó. Vou clicar no meu abrir. Observe aqui que ele me mostra, ó, quem é o meu initial file name, ó. O meu initial file name, observe, é o meu C:/aula 64/fotos itens /, ou seja, o meu initial file name é apenas o caminho de onde está vindo essa imagem. Então eu quero remover isso, eu só quero que estiver após essa barra. Essa última barra aqui, ó, o que tiver após essa última barra é exatamente o nome da minha imagem, ponto
extensão, ou seja, eu preciso apenas do nome da imagem com a sua extensão para eu visualizar a imagem. Então, vou dar um OK. E tá aqui a minha imagem. Ó. Então, entenderam o que é o Initial File Name? O Initial File Name, ele apenas captura todo aquele caminho da imagem. Então, se eu disser o nosso código, ó, vou apagar isso daqui. Então, o que é que eu vou estar querendo procurar? Eu vou estar querendo procurar o meu Initial File Name, vírgula. E o que é que eu vou estar querendo substituir o quê? Eu vou encontrar o meu Initial File Name e vou substituí-lo pelo quê? Eu vou substituí-lo por, simplesmente, entre aspas duplas, fecho o meu parênteses, ou seja, vou substituir ela por vazio. Entenderam o conceito? Então, dentro da minha variável foto, eu vou procurar o meu Initial File Name e quando eu encontrá-lo, simplesmente vou querer esvaziá-lo. Então, entendido esse conceito, observe, vamos fazer um novo teste. Vou clicar no meu Cad Items, vou clicar no meu Incluir. Vou pegar, por exemplo, esta imagem e vou descarregá-la. O arquivo não foi localizado, possivelmente eu devo ter deixado aqui um espaçamento desnecessário. Vou apagar esse espaçamento aqui a mais e vou parar o nosso código. E vamos novamente fazer o mesmo teste. Vamos ver se foi somente isso. Se não foi, a gente corrige juntos. Ó. Cliquei no Incluir. Observe que eu vou pegar a mesma imagem. Vou clicar no Abrir. E está lá a nossa imagem. Ó. Então, se eu colocar agora a nossa variável foto, você vai entender o conceito. Ó. Vamos aqui no nosso código. E observe que é isso daqui que ele está adicionando. E se eu colocasse aqui, ó, foto abaixo, ó, foto. Vamos parar aqui o código para que eu possa colocar o comando e você vai entender na prática. Ó. Então eu já coloquei o meu foto.initial file name para você saber quem é o nosso file name. O initial file name. Já botei o meu diretório imagem para você ver quem é o nosso diretório imagem. E se eu colocar aqui, por exemplo, ó, foto é igual. O meu MSG Box é igual a foto. Ó. Então, o meu MSG Box vai me mostrar quem é foto, já tirado o initial file name. Ó. Observe. Então, esse foto aqui, observe que ele já vai ser feito um tratamento. Ó. Primeiro, a minha variável foto vai receber tudo que eu adicionar, ou seja, todo aquele item, juntamente com o seu caminho, com o nome da imagem, com a sua extensão, é capturado e armazenado na variável foto. Logo aqui abaixo, a minha variável foto vai ser igual a quê? Igual à função replace, onde eu vou encontrar dentro dessa foto o meu initial file name, ou seja, todo aquele caminho da minha imagem, e vou substituí-lo por vazio. E o que vai voltar para a minha variável foto? Ó? Vai simplesmente voltar o nome da minha imagem, ponto, e a sua extensão, por exemplo, ó, JPG. Ó. Se fosse outra extensão qualquer, também voltaria da mesma forma. Então vamos entender agora na prática. Ó. Vou executar. Cad Items, vou clicar no meu Incluir. Vou buscar uma imagem qualquer. Vou pegar, por exemplo, essa daqui. E observe que me mostra aqui, ó. Já removido o meu initial file name, ó. Cabideiro parafuso hexagonal.jpg. Ou seja, removi todo o caminho da imagem. Isso permite o que no meu projeto? A partir desse momento, esse meu projeto já vai me permitir que eu possa transportar ele em um pendrive, vai me permitir que eu possa salvar em nuvem e eu possa fazer testes com outras pessoas utilizando o mesmo arquivo, elas incluindo imagens da máquina delas e salvando em nuvem, e eu também salvando da minha imagem, a minha imagem, buscando na minha máquina e salvando também em nuvem. E o que vai acontecer? Bom, não vai acontecer erro algum, porque eu não vou salvar nunca o caminho desse arquivo que está em nuvem ou na minha própria máquina. Eu vou simplesmente só salvar o nome do arquivo. E o nome do arquivo é o mesmo nome para ambas as máquinas. O que vai sempre mudar é o caminho. No entanto, o caminho eu não estou mais salvando no meu arquivo. Então, se eu der um OK, está perfeito o nosso código. No entanto, o que é que vai acontecer se eu fizer exatamente isso? Ó? Cliquei no Incluir. Observe que, digamos que eu vá incluir uma imagem e acaba desconsiderando, ou seja, eu clico no Cancelar. Observe, ó, aparentemente nada acontece na nossa imagem. Se eu clicar aqui no meu Incluir e fechar a nossa janela, ó, aparentemente nada acontece também na nossa imagem. Ó.
Mas, no entanto, vamos fazer uma simulação. Suponhamos que eu cadastre esse item. Ó. Vou colocar aqui 1/2. Vou colocar um estoque mínimo de 11. Uma quantidade de estoque de 12. Vou colocar uma classificação para isso como unidade. A descrição aqui do item. Vou chamá-lo de parafuso teste. E o meu código fornecedor, vou botar um código aqui qualquer. Ó. Vou selecionar um código fornecedor para esse item. Observe aí. E vou clicar no meu incluir. Se você reparar aqui, ó, salvou cabideiro, parafuso, provavelmente .jpg. Se eu clicar aqui no meu confirmar, ele vai salvar esse registro lá no nosso banco de dados. Está salvo. Perfeito. Se eu for no meu banco de dados, ó, descarreguei o meu formulário. Se eu vir aqui em BD Excel, observe, ó. Observe que agora eu não estou mais armazenando o caminho da minha imagem. Simplesmente o nome da minha imagem com a sua extensão. Ó. E vamos ver o que acontece se eu tentar editar essa imagem para aquele outro formulário. Ó. Vou descarregar. Vou clicar em formulário e vamos novamente lá no nosso arquivo. Ó. Card itens. Vou clicar em pesquisar. Vou pegar o último registro que foi registrado. Duplo clique dele. Cabideiro parafuso hexagonal.jpg. Isso daqui eu vou remover essa mensagem apenas por questão de idade, se eu estou permitindo que ela apareça. E vou dar um OK. E está lá, aparentemente, a nossa imagem sem erro algum. Então, aprendemos como remover o caminho da imagem. E, como eu disse a você, isso daqui só vai ficar mais claro se você fizer o teste. Ó. Experimente pegar este arquivo que estamos fazendo, compactado, descompacte em uma outra máquina, por exemplo, na empresa onde você trabalha. Ou seja, o que você fez com um caminho salvo da sua máquina doméstica. Agora você vai abrir este arquivo, transportado, por exemplo, em um pendrive, na máquina da empresa onde você trabalha. Faça isso com o caminho do arquivo salvo. E também faça com sem o caminho estar salvo. E você vai perceber qual código vai ser interpretado de forma correta. E aí vai ficar muito mais claro você poder entender o conceito. Então, só mais um detalhe. Então, se eu clicar aqui nesse botão, por exemplo, ó, vou tentar incluir. Se eu clicar nesse cara aqui, ó, observe que nada acontece, aparentemente. Se eu vir aqui registrar um novo item, 1/3, por exemplo, vou pegar aqui um outro registro, um outro código fornecedor, para possamos ilustrar. Uma descrição aqui de item qualquer, só para poder ilustrar mesmo. Unidade. Um estoque mínimo de 8, uma quantidade de estoque de 16. Vou clicar no meu incluir. Se você observar, a minha coluna aqui, como ela está vazia, como ela está com a largura de 0, você não vai perceber diferença alguma na minha imagem. Quando eu clicar no confirmar, ele vai salvar os meus registros. Mas, no entanto, lembre-se que aqui eu estou utilizando uma pesquisa. Ou seja, se eu fizer dessa forma, ele vai cadastrar novos itens repetidos. Então, deixa eu clicar aqui no meu cancelar. Aparentemente, o cancelar ainda não está funcionando. Então, deixa eu descarregar este formulário. E vamos fazer da seguinte forma. Ó. Vamos continuar trabalhando com esse código na próxima aula para que você entenda o passo a passo que eu vou estar fazendo. Perfeito? Então, espero que você tenha gostado. Aprendemos como buscar imagens em sua máquina. Criamos o código para ir buscar a imagem na sua máquina. Aprendemos como incluir o objeto image. Como definir o caminho do diretório. Ou seja, eu consegui dizer para o meu código, ó, eu quero que você vá buscar sempre a imagem dentro desse caminho. Como remover o caminho da imagem. Aprendemos como fazer essa remoção utilizando a função replace, removendo o init alpha e name. Só foi possível porque eu mudei a estrutura de busca de imagem. E aprendemos o conceito de como transportar arquivo em pendrive, trabalhar com arquivo em disco compartilhável ou como também salvar em nuvem. Então, esse salvar em nuvem, se você salva o seu arquivo em nuvem e compartilha com alguém por e-mail, cadastrando esse e-mail a essa pessoa vai ter acesso ao seu arquivo. Então, quando você trabalhar com esse arquivo, não capturando o caminho do arquivo, isso será possível que você consiga trabalhar nesse arquivo, ou até mesmo você mesmo.
Suponhamos que você crie uma aplicação na sua casa e queira, do trabalho, em uma outra máquina, abrir essa aplicação. Como você não está salvando o caminho da imagem, não vai gerar erro algum nesse arquivo. Então esse é o conceito que eu quero que você entenda. Nunca salve o caminho da imagem se você pretende utilizar esse arquivo em máquinas diferentes. Perfeito? Então, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!